Nós iremos ler, então, estou utilizando a versão NVI, né? Então, Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1 ao 4. Então, Mateus, capítulo 4, dos versos 1 ao 4. O contexto dessa passagem é muito bem conhecido dos irmãos, de todos aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia Sagrada. Jesus foi para a região onde João Batista estava batizando e, após ser batizado ali no Rio Jordão, diz então o verso 1 que então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, né? E se nós estivéssemos hoje aqui reunidos no templo, eu iria pedir para todos os irmãos recitarem, né? Mas mesmo assim eu vou pedir, né? Que aí na sua casa você complete o verso 4. Jesus respondeu, vai lá, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus. O pão do céu, e especificamente para o estudo de hoje, a vitalidade da palavra de Deus é o que nós vamos estar compartilhando e abordando com você. Meus amados, a vida nos ensina que todo ser humano, sem exceção, que não se alimenta, o que acontece com ele? Morre. Percebemos ainda que as pessoas que não se alimentam direito acabam adoecendo e outras terminam também morrendo. Em resumo, nós podemos dizer que a falta de alimento ou a má qualidade de uma alimentação podem ser letais para nós. Seja a escassez completa de alimento, a falta completa, ou a má qualidade de uma alimentação, podem ser letais para nós. Mas, e quanto à vida espiritual? Será que temos tido esta mesma concepção e entendimento de que falta de alimento ao espírito ou a má qualidade de certos alimentos que nós entregamos ao nosso espírito, será que temos tido esta mesma concepção e entendimento que nós temos em relação ao alimento físico? Quantos de nós estão realmente preocupados em evitar uma morte espiritual e não apenas a morte física? Eu vou repetir esta pergunta. Nesse momento em que estamos introduzindo esta palavra, quantos de nós estamos realmente preocupados em evitarmos uma morte espiritual e não apenas a morte física? É muito triste e terrivelmente preocupante a forma negligente com que muitos de nós estamos agindo em relação aos cuidados
alimentares que deveríamos ter com nossa alma ou com o nosso espírito. É muito triste, lamentável e terrivelmente preocupante a forma negligente com que nós estamos agindo em relação aos cuidados que devemos ter com a alimentação espiritual. Meus amados irmãos, esse momento, ou este momento que nós estamos atravessando, né, escute, infelizmente, este momento que nós estamos passando, ou que nós estamos atravessando, tem sepultado muitas pessoas, não em um cemitério físico, mas em um cemitério espiritual. Eu sei que muitas pessoas, lamentavelmente, estão partindo, elas estão morrendo. Graças a Deus, e eu vou abrir um parênteses aqui para aproveitar esse momento também, graças a Deus pelo extraordinário número de pessoas que estão se recuperando e estão permanecendo vivas, estão dando continuidade à vida física após vencerem então o vírus. Mas aqui eu estou me referindo especificamente a uma situação que é muito mais preocupante aos olhos de Deus. Digo, aos olhos de Deus, diante do coração do Senhor. É que muitas pessoas, por causa desse momento que nós estamos vivendo, elas estão sendo sepultadas em um cemitério espiritual. Existem muitos homens e muitas mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus, que não estão mais tendo comunhão com o Senhor, negligenciaram completamente a vida espiritual, ou por terem se entregado ao medo, ou por terem se entregado especificamente à negligência. Perderam o interesse, esfriaram-se completamente diante dessa situação. Quando a palavra de Deus nos ensina que diante das lutas e provações, nós temos a oportunidade de crescermos ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor, de crescermos ainda mais na comunhão com o Senhor, de buscarmos ainda mais o Senhor, pois Ele é o único que pode realmente fazer alguma coisa por você, por mim e por todos nós. Mas eu ouço e me entristeço bastante. Há muitos dos nossos homens que estão com o coração gelado, estão frios espiritualmente, não tem mais relação com a palavra de Deus, eles estão completamente alienados em relação a ela, permitiram que estas circunstâncias dominassem os seus corações. Homens que estavam caminhando, homens que estavam meditando, homens que estavam tendo o seu período de devocional com o Senhor, mas já há alguns dias não estão tendo mais, infelizmente. Infelizmente. E por causa disto, estão sendo sepultados no cemitério dos mortos espirituais. Por quê? Porque simplesmente decidiram abrir mão ou rejeitar o único e verdadeiro alimento espiritual
que pode nos manter vivos em qualquer período de nossas vidas. Seja nos períodos de paz ou de guerra, seja nos períodos ou nos momentos de tranquilidade, ou nos períodos e momentos de aflições e tribulações. Em qualquer momento de nossas vidas, em qualquer período de nossas vidas, se rejeitarmos ou se rejeitamos o único e verdadeiro alimento espiritual que pode nos manter vivos, não nos restará outro lugar que não seja o cemitério espiritual. E escute, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo. Coisa difícil é ressuscitar espiritualmente uma pessoa. Ressuscitar espiritualmente uma pessoa que se encontra em uma situação de negligência, de relaxamento em relação ao reino de Deus, em relação às questões espirituais. É algo muito mais difícil do que acender um pedaço de madeira que foi queimado e se apagou. O carvão que já foi queimado e se encontra apagado. É muito mais complicado. Eu espero que esta não seja a sua situação. Mas nesse cenário, nesse contexto que nós estamos vivendo, muitas pessoas rejeitaram o verdadeiro, o único alimento espiritual. E ao invés de permanecerem se alimentando com o pão do céu, algo mais grave passa a acontecer em suas vidas. Elas rejeitam o pão do céu e passam a se empanturrar com o pão rancento desta terra. Como assim, pastor? Talvez você vá entender agora. Você poderá não concordar. E talvez você possa até se chatear com o que eu vou falar ou se aborrecer. E talvez algumas das coisas que eu anunciar aqui, que eu compartilhar, possa ser censurada. Não tem problema, contanto que aquilo que eu afirmar aqui não venha ferir a palavra de Deus nesta noite. Portanto, muitas pessoas que rejeitaram e que estão rejeitando o pão do céu, o pão espiritual, o alimento espiritual, estão se empanturrando com o pão rancento que esta terra oferece. São incontáveis horas que estas pessoas estão gastando, vendo apenas filmes, séries de TV, jogos, redes sociais e outros roubadores e devoradores do precioso tempo que Deus nos deu para nos alimentarmos com a sua palavra. Eu quero abrir um parênteses aqui para lhe esclarecer. Não quero dizer que você não possa separar um momento em sua vida para ter um período de lazer ou ver algo dessa natureza. Mas o que eu estou reprovando e o que eu estou afirmando é que estas pessoas estão gastando incontáveis horas vendo apenas estas coisas. São séries que têm 50 capítulos. Elas são capazes de ver todos os capítulos em uma semana só. E aí eu pergunto, quantos capítulos da palavra de Deus você leu nesta semana? Se nós nos dedicamos ou nos dedicarmos somente a estas coisas, então sim, estas coisas serão como pão rancento, que alimenta apenas a nossa carne, a nossa natureza. Os que estão agindo assim, estão ignorando, ou no mínimo, rejeitando o que o Senhor diz em sua palavra em Eclesiastes: há tempo para fazermos
todas as coisas debaixo dos céus. Debaixo dos céus. E aqui, diante dessa realidade e dessas situações, não é difícil a gente entender, não é difícil termos o nosso diagnóstico, não é difícil nós encontrarmos a resposta para tantos corações que se encontram frios, sem temor de Deus, para tanta gente caindo diante da tentação, para tanta gente sendo derrubada pelos laços do diabo e sendo arrastadas pelos desejos desenfreados da nossa carne, e que o mundo, então, proporciona um ambiente ideal para a satisfação de todos eles. Pastor, eu não consigo orar. É claro, como é que você vai conseguir orar se todo o seu tempo está sendo utilizado para essas coisas? Pastor, não estou lendo a palavra de Deus. De fato, porque você não está separando tempo. Esta é uma responsabilidade sua, e não minha, e não nossa. É sua esta responsabilidade. E se você não tomar uma atitude, infelizmente, vai continuar sem nenhuma alegria espiritual. Vai continuar sem ter prazer da comunhão com o Senhor. Quando o povo de Deus estava com fome lá no deserto, você deve conhecer esta história bíblica, este relato bíblico. Quando o povo se encontrava ali faminto, estava com fome e com sede lá no deserto, Deus lhes ensinou uma grandiosa lição. E que lição foi esta? Se você olhar comigo na sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3, o texto bíblico nos diz: assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Então perceba que foi propósito específico e definido do Senhor em não só permitir, mas deixar o seu povo passar fome. E qual era o propósito? O texto continua dizendo: mas depois os sustentou com maná que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Para mostrar-lhes, este foi o propósito, claro, específico e bem definido, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Poderíamos resumir então que a grandiosa lição que Deus passou, que Deus ensinou ao seu povo ali no deserto foi: a vida é muito mais do que trabalho, comida, bebida e diversão. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, aos olhos de Deus, é muito mais do que trabalho, comida, bebida e diversão. Todas estas coisas precisam ter um tempo definido. E o tempo mais precioso precisa ser dedicado àquilo que é essencial e vital para as nossas vidas. A palavra que procede da boca de Deus, da boca do Senhor. Da boca do Senhor. Analise a sua vida. Diante desta situação que nós estamos passando, observe como você tem administrado o seu tempo, como você tem usado as horas que Deus tem te dado, que Deus tem te concedido.
que o Senhor tem te concedido. Especialmente aqui, eu me dirijo a você que é homem casado, que tem uma família. Você que professa o nome do Senhor, que entregou a sua vida a Cristo Jesus. O Senhor o chamou para liderar a sua família espiritualmente. Eu vou lhe dizer uma coisa que talvez você, homem casado, que está me assistindo, poderá até se zangar comigo, não tem problema. Mas se você é um homem crente, um cristão, Deus o chamou para liderar espiritualmente a sua família. Portanto, se você, como homem cristão, tem deixado esta responsabilidade somente sobre a sua esposa, ou transferido ela para a sua esposa, então não é você que deveria ter nascido homem, era ela. Era ela. Era ela que deveria ter nascido homem, e você, a esposa. Deus nos deu essa grande preciosidade, uma missão que não podemos transmitir. Agora, se eu, como homem da minha casa, não me alimento espiritualmente, não busco a Deus pela sua palavra, como é que minha esposa vai buscar? Como é que meus filhos irão buscar? Sou homem, graças a Deus, por esse privilégio. Graças a Deus também pelas mulheres que honram essa posição preciosa que Deus deu para elas. Tenho uma esposa que Deus me deu. Tenho 2 filhos que o Senhor também me concedeu. E já há alguns dias, analisei com eles lá em casa uma situação. Especialmente os filhos, os abençoados que estão me vendo agora. Todas as crianças hoje, todas as crianças, seja a criança aí até 8 anos, ou de 8 anos para cima, adolescentes, todos gostam de jogos, de filmes, desenhos e séries e tudo mais, todos gostam. E os meus não são diferentes, eles gostam dessas coisas, eles amam, é uma maravilha. Mas como Deus me colocou como pai e autoridade paterna sobre a vida deles, e como líder espiritual da minha família, eu estabeleci o seguinte critério lá em casa. Não é mandamento, não vá levar isso como mandamento, estou apenas compartilhando uma experiência. Estabeleci o seguinte em relação ao alimento espiritual. Não ligarão a TV lá em casa antes de fazerem a devocional. E já tem um tempo que eles compreenderam isso. Pegam a Bíblia e vão e leem. E fazem a oração deles. Mas Deus me deu mais uma luz maravilhosa. A questão dos jogos. Deus me deu a seguinte estratégia. Conceder para eles 1 hora para os jogos eletrônicos. Esses joguinhos que a criançada aí ama, que a turma aí adora. Então o Senhor me deu a estratégia, conceder ao Lucas, Davi e ao Pedro Levi 1 hora para os jogos eletrônicos. Pastor, 1 hora por dia? Não, por semana. Por semana. Somente no sábado, eles têm 1 hora para jogos eletrônicos. Estabeleci isso, não tem muito tempo, mas está uma maravilha. Eu creio que logo, logo vai fazer 1 mês. Então, 1 hora, mas por semana. Ah, pastor, mas eu não posso fazer isso com meu filho, porque vai deixar ele chateado. Bem, eu não estou colocando isso como mandamento, estou apenas compartilhando uma experiência. Como eu não estou preocupado com
essa questão, se os meus filhos vão ficar chateados ou não, eu estou preocupado com a alma deles. Então, eu coloquei esse princípio. Estou pensando em aumentar, colocar 2 horas por semana, desde que eles aprendam a falar pelo menos um dos idiomas, ou inglês ou espanhol. Não é isso, Pedro, Levi e Lucas Davi? Mas eu quero dizer para os amados irmãos, não é fácil, é um desafio, mas quem foi que disse que Deus chamou homem para fazer coisa fácil? Deus nos chamou para enfrentarmos situações, ainda que o sangue dê no meio da canela, ainda que a taboca ou a canela rachem. Deus nos chamou para isso, somos representantes do Senhor em nosso lar. O Senhor tem nos dado graça. A maior alegria que eu tenho é em ver os meus filhos lendo a palavra de Deus e orando. Tem muitas coisas que eu tenho que trabalhar no coração deles e vou continuar trabalhando, na esperança de que Deus transforme poderosamente o coração deles e faça deles homens de verdade. E um homem de verdade é medido pelo seu temor a Deus. Homens de verdade andam na verdade de Deus, no caminho de Deus. Chega de estarmos nos justificando. Ah, não deu tempo para fazer isso, não consigo fazer isso. Conversa fiada. Como nós temos tempo para fazer todas essas outras porcarias que não edificam o nosso coração e nem a nossa vida? É por isso que nós estamos inseridos, mergulhados em uma geração que está doente, uma geração fraca e medíocre na sua vida espiritual. É uma geração que de fato não lê a palavra. É uma geração que tampouco ora. E aqui deixa eu aproveitar para ensinar algo. Tem muita gente que diz, não, mas eu estou orando bastante, eu oro bastante, mas eu não consigo ler a Bíblia. Tem outros que ainda tentam remediar e dizem, não, eu consigo ler algumas passagens, alguns capítulos da Bíblia, mas eu não consigo orar. Escute você, escutemos todos nós. Dá para correr com uma perna só? Dá para um pássaro voar com uma asa só? Por mais que você tente correr com uma perna só, chega um momento que você tropeça, cai, se machuca, ou cansa rapidamente e tem que parar. Assim é também a vida espiritual, no que diz respeito ao exercício, à prática da oração e da meditação na palavra de Deus, o pão espiritual, o pão que desceu do céu. Não dá para ter vida negligenciando uma destas coisas. Jesus nos ensinou esta maravilhosa verdade quando respondeu a Satanás. Voltemos então ao nosso texto, Mateus 4:4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão, observe o verbo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus na prática está dizendo aqui? Talvez você não entendeu ainda, não perceba. É muito claro o que ele está afirmando aqui. Jesus está dizendo que se você não quiser viver, vou tentar tornar mais clara aqui a expressão.
Se você quiser viver, é isto. Jesus está dizendo que se você quiser viver e não morrer espiritualmente, então coma e beba da palavra que veio para nós da boca de Deus. É isso. Essa é a explicação deste verso. Se você quiser viver e não morrer espiritualmente, então coma e beba, se alimente da palavra que veio da boca de Deus para nós. Para nós. Este é o ensino do Senhor nesta noite. Este é o ensino do Senhor nesta noite. E dado o tempo que nós temos aqui, eu quero concluir esse momento trazendo duas lições práticas para as nossas vidas. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse momento. Eu sei que assistir ou participar de um culto online, de forma virtual, requer muita, eu diria, disciplina, para que não sejamos, para não sermos distraídos, para não sermos guiados a abrirmos outras páginas e seguirmos para outros caminhos que não é a vontade de Deus. Portanto, preste atenção às duas lições que nós vamos deixar nessa noite para nossa edificação. Diante de tudo o que nós ouvimos, do texto que nós apresentamos, das colocações que nós fizemos, uma lição que nós podemos, duas lições que nós podemos aprender. A primeira delas, Jesus nos ensina que viver ou morrer espiritualmente é uma questão de escolha de cada um de nós, pois o pão do céu foi dado a todos. Jesus, vou repetir, Jesus nos ensina que viver ou morrer espiritualmente é uma questão de escolha de cada um de nós, pois o pão do céu está acessível a todos nós, a todos nós. Ouça o que Jesus diz. Evangelho de João, capítulo 6, versos 48 ao 51. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Verso 58 agora. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Viverá para sempre. A segunda lição: alimentar-se é uma das coisas que ninguém pode fazer por nós, exceto nos oferecer. Então, tome a sua decisão: continuar com fome até morrer, ou entregar-se àquele que disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Palavras do Senhor Jesus em João 6, 35. Qual será então a sua decisão nesta noite? Continuar com fome, tendo o pão acessível a você, tendo o pão do céu aí com você. Talvez ele esteja apenas aberto em um dos salmos, em cima de um painel de TV, em cima de um rack, em cima de uma estante, ou talvez em um móvel lá perto da sua cama. Está lá o pão
aberta em um salmo, mas não é comido, não é bebido. Por quê? Porque o entretenimento e os prazeres desta vida estão sufocando o pão espiritual, o pão do céu. Minha oração nesta noite é que você possa reagir e se despertar. Seja você um amigo de missões, aqui eu vou falar, Pedro Levi é amigo de missões, todos os dias, de manhã, quando ele acorda, toma o café dele e antes de fazer a tarefa ou alguma outra coisa, ele pega a Bíblia dele e vai ler. Você que é mensageira do rei, embaixador do rei, você que é jovem, adolescente, você que é mulher cristã em missão, você que é homem batista, qual a sua decisão nesta noite? Vamos parar de nos desculparmos. O alimento está em nossa mesa, Deus nos deu. A única atitude nossa é pegarmos, comermos e bebermos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude, em nome do Senhor Jesus, para que saiamos dessa frieza desgraçada, desse marasmo do inferno. E então, possamos ter paixão e vibração e prazer na palavra, né?